Posso te falar que provavelmente mentiram para você? E a grande mentira que você acreditou é essa: eu não sou alguém criativo. Isso é uma grande mentira e eu quero mostrar para você como ser alguém ainda mais criativo. Vamos embora! Bem-vindo ao Jesuscop Podcast. Que honra receber você aqui para a gente conversar um pouco assuntos do reino de Deus. E olha só, o nosso objetivo aqui em tudo que a gente faz é que você fique ainda mais parecido com Jesus e que você tenha ferramentas para formar Cristo em outras pessoas. Nós sonhamos, cara, com uma nação cheia de pessoas que se parecem com Jesus. E é por isso que a gente grava, é por isso que a gente posta, é por isso que a gente escreve, é por isso que a gente distribui livros, faz uma conferência para que você se pareça mais com Jesus. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo à nossa família. Cara, nós temos podcast de segunda-feira, de quarta-feira. O de segunda é uma entrevista, sempre com um convidado, e o de quarta-feira é esse aqui, sempre com um assunto. E hoje o assunto é criatividade. Se você já acompanha, se não é o seu primeiro podcast, obrigado por você estar aqui novamente e por você divulgar. Cara, você quer retribuir de alguma forma tudo que a gente faz aqui? Divulga. Pega esse link, manda para todo mundo, ou também tira um print da tela, posta lá nos seus stories, marca a gente e fala para a galera, assiste aí, ouve aí o podcast Jesuscop e eu vou ficar muito feliz. A gente sempre faz um PDF desse podcast aqui e tá lá no nosso Telegram. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição, é só você entrar, você pega o PDF desse assunto que nós vamos falar para você estudar de novo, para você estudar em grupo, vai ser incrível, ok? Então vai lá no nosso Telegram e pega esse PDF. Agora, vamos lá, eu quero falar sobre criatividade com você. E eu quero começar, antes de falar para você como ser mais criativo, eu quero começar falando para você que provavelmente mentiram para você. Eu vi um pesquisador dizendo, né, que ele fez uma pequena pesquisa de observação, né? Ele foi numa escola e ele entrou nas salas de pré, né, do prézinho, e ele fez a seguinte pergunta para as crianças: quem aqui é um artista? E aí ele disse que 100% da sala levantou a mão. Aí ele foi para a turma ali do primeiro ano, né, e perguntou: quem aqui é um artista? 90% da sala levantou a mão. Ele foi para o segundo ano: quem aqui é um artista? Mais ou menos uns 80% da sala levantou a mão. E ele disse que assim ele foi em cada sala. Quando ele chegou lá no primeiro colegial, início do colegial, ele perguntou: quem aqui é um artista? Ninguém levantou a mão. Cara, o que acontece nesse caminho do crescimento? Uma mentira é contada para nós, de que nós não somos criativos. E eu quero falar para você uma coisa muito importante hoje aqui. Guarda isso que eu vou te falar. Criatividade não é um dom. Criatividade não é um dom. Criatividade é um músculo. É como se você falasse: eu não tenho músculo. Sim, você tem. Você não pode não ter desenvolvido os seus músculos. Você pode não estar usando os seus músculos de forma que eles cresçam. Mas você tem músculo. Criatividade é a mesma coisa. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu e você somos filhos de Deus. Quando você abre a Bíblia na primeira página e lê a primeira frase. O que Deus revela para a gente na primeira frase? Sabe o que está escrito lá? No princípio, criou Deus. Qual é a primeira característica de Deus revelada a nós? Ele escolheu revelar isso, gente. O que Deus quis revelar para a gente na primeira frase das Escrituras? Eu sou um Criador. Quando você pega Gênesis 1, ele está falando para nós: eu sou o Criador. Ele começa a mostrar a criação dele. Gênesis 1, 26, ele vai nos criar. E ele diz assim, que ele faz esse ser a imagem e semelhança dele. Qual é a informação que eu tenho sobre ele? Que nosso Deus é um Deus empreendedor. Que o nosso Deus é um Deus criativo. O nosso Deus é um Deus que cria. E ele nos fez o quê? A imagem dele. Você tem noção que os animais não são a imagem de Deus?
que os outros seres vivos não são a imagem de Deus, nós somos. E o que isso significa? Qual é a nossa diferença para os animais, para os outros seres vivos? É que nós temos a capacidade de criar. Nós temos a capacidade de imaginar algo, planejar e fazer aquilo acontecer. Tudo que existe, essa mesa, esse celular, essa câmera, o microfone, esse fone, um dia esteve no imaginário de alguém e essa pessoa pegou o que estava dentro da mente dela e criou, cara. Essa é a marca do Cristo, do divino, do Deus criador em nós. Um Deus empreendedor, um Deus que cria. Ei, é mentira que você não é criativo. Talvez você não seja um artista no sentido de desenhar, no sentido de pintar, no sentido de fazer uma música. Eu, por exemplo, sou zero para música. Zero. Gente, eu tentei todos os instrumentos. Eu tentei fazer aula de teclado, tentei fazer aula de violão, tentei fazer aula de baixo, tentei fazer aula de flauta transversal, tentei fazer aula de bateria, tentei fazer aula de tudo. Gente, eu não consigo na questão da música. Desculpa, gente. Não consegui. Pai, não consegui realizar esse seu sonho, me perdoa. Mas, cara, como é que eu vou falar? Eu não sou criativo. Talvez a minha criatividade seja para o texto, seja para criar um vídeo, seja para fazer outra coisa. Então, presta atenção. A sua criatividade é usada em várias áreas. Você é alguém criativo. A pergunta, então, desse podcast é como ser mais criativo. Como que eu posso exercitar minha criatividade? Como eu posso criar coisas novas? Então, vamos lá. Eu quero usar um texto de Marcos, capítulo de número 2, verso de número 12. Esse versículo termina falando assim, ó. Jamais vimos coisa assim. Olha o que o povo declarou. As pessoas que estavam nesse lugar que eu já vou te falar onde é. Jamais vimos coisa assim. Ou seja, alguém tinha feito algo inovador. Alguém tinha feito algo novo. Alguém tinha feito algo criativo. Jamais vimos coisa assim. Como que essa frase, por que essa frase foi declarada? E eu vou te mostrar esse caminho da criatividade. Então, Marcos 2 está falando que Jesus estava numa casa e a casa estava lotada e ele pregando e fazendo milagres e de repente chegam 4 amigos com um paralítico. 4 amigos com um paralítico. Eles chegam e eles não conseguem entrar, eles querem levar o amigo para ser curado, mas eles não conseguem entrar. Então, eu quero mostrar para vocês qual é o caminho da criatividade, ok? Se você quer ser mais criativo, presta muita atenção no que eu vou te falar. Primeira coisa, para a criatividade verdadeira de Deus, precisa haver uma vontade de servir o outro. Ei, você quer destravar a criatividade? Começa a olhar ao seu redor e pensar como eu posso servir o outro. Esses 4 amigos que vão agora, eu vou mostrar para você a forma que eles são, como eles foram criativos, eles estavam fazendo isso, eles estavam gastando a mente, a força, a criatividade deles para servir o outro. Primeira coisa, você tem que entender, você nasceu para servir. Tudo de criativo que existe para servir, tá? Isso aqui está aqui para servir. Alô? Tudo bem? Mensagem, servir. Esse copo existe para servir. Essa mesa existe para servir. Essa cadeira existe para servir. Tudo que foi pensado para servir. Agora, beleza, Douglas, eu quero servir. Então, se prepara para ser mais criativo. Segundo, a matéria-prima para a criatividade é problema. Sim. Ei, a matéria-prima para a criatividade é problema. O problema é a matéria-prima para criarmos, ok? Então, esses 4 amigos chegam com a vontade de servir e agora eles encontram um problema. Lotado, não dá para entrar, ninguém está dando vaga porque todo mundo quer ficar perto de Jesus. Nós temos um problema. Tem um problema, matéria-prima para criar. Então, primeira coisa que eu falei é que é uma necessidade de servir. Segundo,
é resolver problema. Tudo que foi criado para resolver um problema. Aqui, ó. Foi criado para resolver um problema. Eu queria ouvir música, mas não alto para todo mundo ouvir. Eu queria ouvir o som, mas não compartilhando para todo mundo ouvir. Como é que eu vou ouvir no ônibus? Como é que eu vou ouvir no trem? Como é que eu vou ouvir perto de alguém? Fone de ouvido. Foi criado para resolver um problema. Microfone, criado para resolver um problema. Computador, criado para resolver um problema. A luz aqui do estúdio, criado para resolver um problema. A mesa, a cadeira, o celular. Alguém pensou, existe um problema, vou criar uma solução. Ei, eu quero te convidar a parar de ser aquele que reclama para ser aquele que soluciona problemas com a sua criatividade. Imagina você entrando na igreja e vendo um problema. E você parar de falar, nossa, olha isso, que ministério de louvor desorganizado, que ministério infantil não sei o quê. Poxa, quem que deixa o fio assim desse jeito? Ei, para de reclamar e se levanta como a solução dos problemas. É muito louco porque a nossa geração, né, e a nossa sociedade, todos querem ser ricos, né? Todo mundo quer ter muito dinheiro, mas quando estamos diante de um problema, reclamamos. E por que isso é ilógico? Porque quem são as pessoas que têm mais dinheiro? São as pessoas que resolveram os maiores problemas. De novo, quem são as pessoas que têm a maior quantia de dinheiro? São as pessoas que resolvem os maiores problemas. Sim. Por exemplo, talvez todo mundo um dia já reclamou, poxa, não tem um táxi aqui perto, ou entrou no táxi não sabia quanto que ficaria a viagem direito e tal, e eu não sei se eu tenho dinheiro suficiente, ou eu tenho que andar com dinheiro para dar para o táxi, eu achava isso perigoso. Tal. Todo mundo viu problemas. E provavelmente milhares de pessoas, ou que não, e por que não dizer milhões, reclamaram. Mas alguém criou o Uber. Alguém se levantou para resolver esse problema. E quem resolve o maior problema tem os maiores recursos. Então, eu quero que você entenda isso. Quando você estiver diante de um problema, eu quero te desafiar de falar assim, yes, oportunidade para eu criar algo novo. Estou diante de um problema, yes, oportunidade para eu criar algo novo. Para de fugir dos problemas, vai em direção aos problemas, porque Deus te criou para resolver aquilo que está ao seu redor. Você é alguém criativo. Primeiro, uma vontade de servir, você entendeu? Você está aqui para servir. Segundo, qual é o problema? Você quer ser mais criativo? Identifica o problema. Terceiro, isso aqui é muito louco, esse terceiro para ser mais criativo. Poucos recursos. É isso mesmo, é isso que você está ouvindo. Sabe o que você precisa para ser mais criativo? Poucos recursos. Você já viu a galera falando assim? Meu, agora a NASA vem. Agora a NASA vem estudar o brasileiro. E é sempre um meme de alguém que fez um chuveiro com um balde, de alguém que fez com a garrafa PET uma forma de segurar ou não sei o quê. Por quê que é criativo? Porque tem poucos recursos. Muitas vezes a gente olha para algumas igrejas e aí a igreja tem aquele painel de LED, meu irmão, maravilhoso, aquelas luzes magníficas e tal. E aí você fala, meu, que igreja criativa. Não, isso não é criatividade, isso é riqueza. Poxa, que igreja rica, que igreja com recursos, mas não necessariamente criativa. Porque o que é ser criativo, gente? É você pegar o que todo mundo tem e fazer aquilo ser transformado em algo que ninguém fez. Jamais vimos coisa assim. É você pegar o que todo mundo tem e criar aquilo que ninguém criou. Por exemplo, a música é criativa porque alguém pega as mesmas notas musicais de sempre e cria algo que ninguém criou. Isso é criatividade. Então entenda, recursos limitados é também matéria-prima para a criação. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, se o pastor me desse recurso no Ministério de Jovens, se eu tivesse mais dinheiro no Ministério Infantil, se eu tivesse mais dinheiro para esse projeto. Não, cara, recursos limitados. A pergunta é o que você tem? Perdão. O que você tem? Repara que Jesus, quando vai multiplicar os pães lá, ele fala o quê? Quando ele vai criar pãozinho, ele não fez do zero, ele falou assim, o que vocês têm?
5 pães e 2 peixes. Beleza, eu preciso do que vocês têm para criar. Quando a viúva chega para Eliseu, desesperada, porque o marido dela morreu e deixou dívidas, ele pergunta, o que você tem em casa? Porque nós vamos trabalhar a partir do que você tem. Ei, põe na mesa, o que você tem para resolver esse problema? E aí você vai começar a pensar a partir dos seus recursos limitados. Porque criatividade é fazer o que ninguém fez com aquilo que todo mundo tem. E por último, então vamos lá, servir, problema, recursos limitados. Você tem tudo isso, gente. Você é criativo. E por último, coragem de aceitar riscos. Coragem de correr riscos. Ousadia. Cara, só tem criatividade na ousadia. Esses homens pegam esse paralítico e eles sobem no telhado para descer o paralítico ali na frente de Jesus. Ei, espera, presta atenção no que eu vou te falar. Você já parou para pensar que esses homens, amigos de um paralítico, queriam resolver o problema da paralisia desse homem? Eles estavam correndo o risco de ficar paralítico para resolver a paralisia do amigo. Olha o tamanho da ousadia, da coragem desses homens. Para resolver o problema da paralisia do meu amigo, eu estou correndo risco de me tornar um paralítico. E eles aceitaram o risco de ficar paralíticos para resolver aquele problema. Esse é o tamanho da ousadia. Cara, se você quer ser alguém mais criativo, eu quero te desafiar a ousar. A ousar fazer o que ninguém fez. Por exemplo, o Jesuscope é muito conhecido pelas Bíblias, né? As capas das Bíblias e tal. E agora, cara, tem Bíblia de todo quanto é jeito, assim, né? Coloridas e tal, para você escolher de vários gostos, né? De vários projetos e ministérios que fizeram. Mas eu lembro da primeira reunião que nós fizemos com a SBB, Sociedade Bíblica Brasileira. E o diretor, um dos diretores da SBB me disse assim, cara, eu mostrei a capa que eu queria fazer, ele falou, cara, eu acho que a Sociedade Bíblica não vai aprovar, porque eles não fazem essas capas coloridas, cheias de desenhos e tal, eles só fazem a capa mais preta, com Bíblia bem grande na frente, tal, máximo umas flores, tal, mas Bíblia bem grande e tal, eu acho que eles não vão aceitar. E um dos projetos este livro é sobre Jesus, não estava nem escrito Bíblia na frente. E aí eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa, tem muitos jovens que não têm mais prazer e orgulho de andar com a Bíblia, ele fala que está no celular dele e tal, e o nosso objetivo é que o cara pegue esse livro, Bíblia, e coloque em cima da mesa na faculdade, vai estar escrito, esse livro é sobre Jesus, e vão perguntar, o que é isso? E ele vai falar, cara, isso aqui é a Bíblia. E aí ele falou, não, eu vou tentar aprovar lá, ele levou para a diretoria, e pela graça de Deus foi aprovado. E a gente fez o que ninguém estava fazendo. Foi ousadia, foi risco. Podia receber um não e não poder fazer. Mas a gente arriscou, a gente foi ousado em tentar fazer o que não estava sendo feito. Ei, eu quero te desafiar a ousadia. Eu não sei aonde você vai aplicar a sua criatividade, mas eu quero te desafiar a ser mais ousado. E é muito louco que nesse texto diz assim que Jesus viu a fé deles. Olha isso, gente. Jesus viu a fé deles. E aí você pode dizer assim, Jesus com discernimento, né, ele viu alguma coisa dentro do coração deles. E, cara, posso ser mais simples na interpretação do texto? Jesus viu a ousadia. Sabe que dá para ver fé. Dá para ver fé. Por quê? Porque é quando alguém está apostando todas as fichas. Quando alguém está correndo o risco de ficar paralítico para colocar o seu amigo paralítico diante de Jesus. Jesus olhou para aquilo, o cara abrindo o telhado da casa de alguém que provavelmente eles não conheciam, com um paralítico para descer ali provavelmente num lençol. Jesus olhou para aquilo e falou, cara, eu estou vendo fé. Sabe, a gente muitas vezes fala que tem fé, mas, cara, será que dá para ver a nossa fé? Eu queria te desafiar a ser mais ousado, a arriscar, a tentar. Faz a sua música, cara. Grava aí da forma que você pode hoje e coloca lá no YouTube, coloca para as pessoas ouvirem.
Ah, mas ninguém nunca fez nada assim, não é popular. Não tem que ser popular, tem que ser autêntico, tem que ser seu, que fluiu do Espírito Santo em você. Cara, ousadia. Eles viram, Jesus viu a fé daqueles amigos criativos. E aí o texto termina exatamente assim: jamais vimos coisa assim. Ah, gente, eu quero fazer vídeos que pessoas falem, jamais vimos coisa assim. Eu quero pregar para as pessoas falarem, jamais vimos coisa assim. Eu quero escrever um livro que a pessoa termine falando, cara, eu jamais li nada assim. Por quê? Porque o Criador está em nós. Nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Ei, você é criativo, você é criativa. Nos seus dons, nas suas habilidades, pode ser para fazer planilha do Excel. Pode ser para lavar carro num lava rápido. Ou pode ser para governar um estado. Ei, você é criativo. Por quê? Porque você é a imagem e semelhança do Deus Criador. E se você nasceu de novo, o Espírito do Criador habita em você. Você é criativo. O que você precisa? Entender que você nasceu para servir. Identificar os problemas ao seu redor. Identificar os problemas, identificar os recursos limitados que você tem e ser ousado. E ser ousado para você criar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer crescer nisso, nós temos a honra de lançar em parceria com a Pilgrim o livro Chamados para Criar, do Jordan Raynor. Cara, que livro absurdo e maravilhoso. Eu falei com a Pilgrim, né? Cara, nós queremos imprimir esse livro. Eles falaram assim, ó, cara, tem aprovação agora, porque esse aqui é o nosso xodó. A gente tem que espalhar esse livro no Brasil. Chamados para Criar. Cara, você vai entender que você é criativo, que você foi chamado para criar. Ele começa falando assim, quem é o primeiro empreendedor? Deus. E Deus cria tudo sabendo que o homem pecaria. Ou seja, não há criatividade e criação sem risco. Ele aceita o risco, ele aceita o preço para começar a criar. Gente, Chamados para Criar, um livro para você que quer sim viver plenamente como filho do Criador. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse livro, presta atenção, para você que está no podcast, eu vou colocar o livro com frete fixo, ok? Não importa onde você mora, lá no norte do Brasil, lá no sul do Brasil, não importa quão longe você está, eu vou pôr o frete fixo, tá? O mais barato que a gente pode aqui, para que você receba ele na sua casa. Chamados para Criar, mas é só agora no lançamento, ok? Parceria com a Pilgrim, tá? O aplicativo de audiobook, Chamados para Criar, cara, um livro que vai ser uma bomba em você, cara, e você vai começar a criar para a glória de Deus. Então, pede o seu, vou deixar o link na descrição aqui desse podcast, pede o seu frete fixo para todo o Brasil, mas aproveita, corre para pedir o seu, e eu tenho certeza que vai destravar você. E principalmente você, cara, que entendeu que você foi chamado para ser empreendedor, que você foi chamado para ser um artista, você que foi chamado para criar. Chamados para Criar, Jordan Raynor. Pede o seu aí. Galera, obrigado por esse tempo aqui no nosso podcast Jesus Cop. Que honra estar aqui com vocês. Eu espero que você tenha sido abençoado e a gente só tem um objetivo aqui, cara, te deixar mais parecido com Jesus e te dar ferramentas para você formar Cristo em outras pessoas. Por isso, copie Jesus e copie Jesus. Valeu!